Por que o ser humano foi à Lua? Talvez você pense que o que nos levou lá foi puramente nosso ímpeto de exploração, nosso desejo inato de fazer ciência e enfrentar o desconhecido. Embora isso também não seja completamente errado, existem alguns outros motivos um pouco mais obscuros a respeito disso. A chegada do homem à Lua, ela foi uma das maiores conquistas científicas e tecnológicas da humanidade. Porém, ela também foi resultado de uma disputa política, militar e econômica entre as duas maiores potências do século XX. Não foi algo motivado meramente por curiosidade, foi porque a Lua se tornou o maior símbolo de poder do planeta naquele momento. Todavia, antes mesmo de existirem telescópios, foguetes ou agências espaciais, a Lua já ocupava um lugar muito especial na vida humana. Diferentes civilizações utilizavam os ciclos da Lua para organizar calendários, acompanhar o tempo e orientar as atividades agrícolas. Ela também marcou presença em religiões, mitologias, obras de arte e histórias populares desde muito tempo atrás. Para alguns povos, por exemplo, a Lua representava divindades. Para outros, fertilidade, transformação, morte ou renascimento. Ou seja, percebe-se que durante milhares de anos a humanidade olhou para a Lua e atribuiu significados para ela. E no século XX isso também não iria ser diferente, não ia escapar do nosso comportamento padrão. Nesse momento histórico, o significado atribuído à Lua passou de ser de um objeto de contemplação para ser considerado um lugar a ser conquistado, uma simbologia de poder. Mas vamos falar primeiro sobre qual foi o contexto em que isso aconteceu exatamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido principalmente entre duas grandes potências econômicas e culturais. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. As duas nações defendiam diferentes modelos políticos e econômicos e disputavam influência sobre o restante do planeta. É essa disputa pela influência sobre as outras nações que ocorreu durante esse período que chamamos de Guerra Fria. E apesar do nome, houveram conflitos, espionagem, disputa de propaganda política e foi também nesse período que foram desenvolvidas as armas nucleares em uma enorme corrida tecnológica que se desenrolou. Nesse contexto, o espaço se tornou uma espécie de vitrine. Cada conquista espacial demonstrava que uma nação possuía cientistas mais preparados, indústrias mais avançadas e tecnologias mais poderosas. Nisso havia também uma dimensão militar. A tecnologia necessária para construir um foguete capaz de colocar objetos em órbita era semelhante em muitos aspectos à tecnologia utilizada para transportar armamento a grandes distâncias. Por isso, dominar o espaço também significava demonstrar poder estratégico. No começo dessa corrida, a União Soviética acumulou importantes vitórias. Em 1957, ela lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Em 1961, Yuri Gagarin, creio que seja assim que se pronuncia, tornou-se o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Para os Estados Unidos, essas conquistas soviéticas representavam algo além de derrotas científicas. Elas representavam uma ameaça para a imagem do país como principal potência tecnológica do mundo. E foi nesse cenário que o presidente John Kennedy anunciou um objetivo extremamente ambicioso: levar um homem à Lua e trazê-la de volta em segurança antes do final da década de 1960. Mas assim, a gente tem tantos planetas dentro do sistema solar, tantos lugares que a gente poderia ir, por que a Lua seria o objetivo? Bem, ela era próxima o suficiente para fazer com que uma missão fosse imaginável, mas distante e difícil o suficiente para representar uma conquista extraordinária. Além disso, a Lua pode ser vista praticamente por toda a humanidade, e chegar até ela criaria uma imagem muito poderosa, né? Pô, todo mundo enxerga a Lua, seria muito incrível chegar até ela. Imagina só a bandeira do seu país fincada em um outro mundo. Então, em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam sobre a superfície lunar durante a missão Apollo 11. Para milhões de pessoas, aquele momento representou uma conquista de toda a humanidade, mas isso também representou uma vitória política dos Estados Unidos. A missão demonstrava então que o país possuía os recursos, a organização e a capacidade tecnológica necessários para realizar algo que pouco antes parecia impossível. Mas, ainda que a motivação fosse fortemente política, os resultados obtidos com a missão não foram unicamente políticos. As missões Apollo trouxeram amostras de rochas lunares, instalaram instrumentos científicos e ajudaram os pesquisadores a compreender melhor a formação da Lua e a história inicial do sistema solar. O programa também exigiu enormes avanços em engenharia, computação, comunicação, navegação e sistemas de suporte à vida. Nisso, percebe-se uma característica importante da exploração espacial. Um projeto pode começar motivado por disputas políticas e, ainda assim, produzir conhecimentos científicos e tecnologias que ultrapassam a sua intenção original. Isso não é uma exceção ou um caso isolado para a ciência, é basicamente uma regra para tudo que acontece e é desenvolvido. Mas sabendo do sucesso da missão, uma questão acaba aparecendo. Se os Estados Unidos já chegaram à Lua, então por que tantos países e empresas ainda estão interessados em voltar para lá? A nova corrida lunar possui objetivos diferentes. Durante o programa Apollo, o principal desafio era chegar à Lua. Agora o objetivo é descobrir como permanecer nela, dado o fato de que a Lua pode funcionar como um grande laboratório científico. Além disso, por não possuir uma atmosfera como a da Terra e preservar
preservar registros geológicos muito antigos, sua superfície pode ajudar a compreender os primeiros momentos do sistema solar. Ela também pode ser utilizada para testar equipamentos, fontes de energia, sistemas de comunicação e tecnologias necessárias para futuras missões espaciais. Se a humanidade pretende um dia realizar viagens mais longas, como uma missão tripulada a Marte, precisará aprender a sobreviver longe da Terra. E nesse sentido, a Lua pode funcionar como um grande campo de testes. Por isso, a Lua também começa a ser vista como um território estratégico. Quem construir o primeiro sistema de transporte, comunicação, energia e habitação poderá ocupar uma posição privilegiada nas futuras atividades espaciais. Então, nessa era moderna, ela deixa de ser uma disputa que envolve somente colocar uma bandeira no solo e ela passa a envolver a criação de uma infraestrutura permanente na Lua. Todavia, uma coisa que ainda é importante que nós temos que pensar, ainda mais com a crescente participação das iniciativas privadas na exploração espacial, é quando é dito que a humanidade está voltando à Lua, é importante também nos perguntarmos qual parte da humanidade está tendo esse acesso. A exploração espacial costuma ser apresentada como uma conquista coletiva, mas o acesso a ela depende de enormes quantidades de dinheiro, conhecimento e poder tecnológico. É possível sim que as tecnologias envolvidas tragam benefícios para muitas pessoas, mas também é possível que as oportunidades econômicas fiquem concentradas em poucos países, empresas e indivíduos. A diferença social, então, ela não estará apenas entre aqueles que podem ou não viajar para o espaço, mas ela poderá também aparecer principalmente no controle da infraestrutura, dos recursos e das decisões sobre o futuro da exploração lunar. Assim como aconteceu em outros momentos da história, a chegada a um novo território não significa que seus benefícios serão distribuídos igualmente. Em suma, a humanidade ela não foi à Lua por uma única razão. Fomos por curiosidade científica, desenvolvimento tecnológico, prestígio político e demonstração de poder. Durante milhares de anos, a Lua foi uma divindade, um calendário, uma inspiração e um mistério para nós. Na Guerra Fria, então, ela virou o maior troféu político do planeta. E hoje, ela começa a ser vista pelos cientistas como um laboratório, uma plataforma estratégica e possível mercado. A pergunta mais importante nesse momento, ela não é apenas por que fomos à Lua, mas agora por que estamos voltando e, principalmente, quem terá o direito de decidir o que vamos fazer quando chegarmos lá. Eu agradeço pela sua visualização desse vídeo, agradeço pelo seu tempo, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito sobre a história e a importância da Lua na nossa sociedade, e eu espero poder te ver aqui novamente nesse canal para podermos conversar mais sobre assuntos de ciência e também sobre tudo que os envolve. Agradeço pelo seu tempo, um beijo para você e eu espero poder te ver no próximo vídeo.